Bom, pessoal, como vocês estão? Estou aqui no nosso Nascido ESC. Vamos continuar o nosso assunto sobre o pastorado. Nós falamos de uma questão que gera treta semana passada sobre o quê? Se o pastor obrigatoriamente tem que ser casado ou se o solteiro pode. A gente bateu um papo sobre isso. Hoje o nosso papo nós vamos começar a trabalhar a questão do quê? Do chamado pastoral. Exatamente. Por quê? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, hoje dentro da igreja você vê que tem fila para o cara fazer seminário porque ele quer ser pastor. Ele olha o pastor, a ideia dele do pastor é aquele cara que no domingo tá lá, prega e todos ficam para ele, como se ele fosse um ET perfeito. Entendeu? Então, vê-se o pastor hoje na igreja como uma celebridade. E a gente vê também pessoas, muitas vezes, que não têm preparo, são pessoas que têm um bom relacionamento com outras pessoas, que têm facilidade em comunicação e colocam isso como chamado pastoral, o que é errado, e acabam achando ali uma chance de subir na vida. Então hoje nós vamos começar a entender, nós vamos começar a bater um papo sobre chamado pastoral. Hoje é a primeira parte de nosso estudo, como saber se eu tenho chamado pastoral. Primeiro a gente vai entender algumas coisas sobre ser pastor, sobre pastorear o rebanho de Cristo. Nós vamos começar o estudo hoje e vamos terminar na semana que vem, porque esse assunto merece que nós o esmiucemos nos mínimos detalhes. Bom, primeiro, vamos entender algumas coisas sobre ser pastor. A Bíblia usa 3 palavras em grego para descrever os homens que cuidam do rebanho de Deus. Primeiro, presbíteros, algumas vezes traduzidas também como anciãos, são homens de maturidade espiritual e experiência. Eles também são chamados de bispo, mostrando que tem responsabilidade por supervisionar uma congregação. Então aqui a gente já vê, olha, a gente tem os anciãos, a gente tem os presbíteros, onde o mesmo termo às vezes é traduzido como ancião, o que mostra que são homens de maturidade espiritual. O que é isso? Que conhecem a palavra de Deus, que entendem da palavra de Deus. Hoje nós vemos pessoas o quê? Que se converteram ontem, porque, como eu disse, tem uma facilidade de comunicação, porque decora meia dúzia de versículos, ou então usa o seu testemunho de libertação para ir de igreja em igreja, e isso acaba levando ele automaticamente para se colocar como um missionário, ou um pastor. Aí, para pastor é um tapinha, entendeu? Então, o que a gente está vendo aqui? Presbítero, ancião, mostra que são homens de maturidade espiritual e experiência. Essa experiência não é apenas experiência de vida, mas experiência com Deus. Eu falo por mim. Quem me conhece de lá de trás em Araraquara sabe que eu não valia nada por mim mesmo, Raul. Eu era o tipo da pessoa que eu não tinha amor nenhum pelas outras pessoas. Mas o Senhor mudou meu coração dentro da sua essência. Meu coração hoje eu sinto, eu me dou com as pessoas que têm problema. Olha só, isso é só a ponta do iceberg. Eu achava que a força era eu, que a força estava aqui, que eu não precisava de Deus para nada. Hoje, sem Deus, eu não sei fazer nada. Eu vejo o quanto eu sou podre, o quanto eu sou um zero à esquerda. Um homem com formação acadêmica, um homem. E Cristo me mostrou que isso não é nada. Então é a maturidade espiritual. Então o presbítero, ele tem maturidade espiritual e experiência. E eu não estou falando de experiência com Deus, pular num pé só, ficar falando chambalicanta, ficar profetizando com os outros, não. Tá? Não estou falando nada disso, tá certo? O que eu estou falando aqui é o quê? Eu estou falando de experiência na palavra de Deus. Entendeu? De viver a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas. Tá bom? E aí a gente tem também os presbíteros ou anciãos, também são chamados de bispos. Olha só. Não é que bispo é um cargo acima do pastor. Não.
Bispo é um sinônimo de pastor, um sinônimo de ancião, um sinônimo de presbítero. Essa história de colocar o bispo acima foi uma questão que a igreja pós-apóstolos, depois dos apóstolos, pensaram que seria uma boa para se defender dos hereges. Tudo o que eles conseguiram foi inflar o ego humano e hoje as pessoas se colocarem tipo bispo, cardeal, apóstolo, patriarca e as maluquices que a gente vê hoje. Tá bom? Temos até título de Ingre Cristo, um maluco que bate pino. Então a gente tem isso. Então, mas o fato de serem bispos nos leva também, o fato dos presbíteros também serem chamados de bispos, mostra que eles têm a responsabilidade por supervisionar uma congregação. Ou seja, fazer com que essa congregação funcione da maneira correta. Olha que coisa interessante. Tá? Que essa congregação funcione da maneira correta, para que ela siga e não se desvie do que? Da palavra de Deus. Mas para ele saber se essa congregação se desviou ou não, ele precisa ser o quê? Ter maturidade espiritual e a experiência. O termo pastor também descreve o seu trabalho de alimentar, proteger e cuidar do rebanho de Deus. Aqui, alimentar com a palavra de Deus, proteger das heresias e cuidar para que a igreja de Deus não escape, para que as ovelhas de Cristo não escapem, para que as ovelhas de Cristo não se dispersem ao chamado de qualquer doutrina de lobo, né? Não seja devorado por qualquer lobo herético por aí. No tempo da igreja primitiva, estas não eram 3 posições distintas, mas 3 palavras usadas para descrever os mesmos homens. Olha só, Atos dos Apóstolos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só, supervisionar, apacentar, cuidar. O modelo bíblico é que cada igreja local tenha uma pluralidade de homens servindo desse modo para cuidar e guiar as ovelhas. Olha só, Atos 14, 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos, não eleito um ancião, um poderoso pastor presidente. Eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Isso foi em Atos 14, 23. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aí Tito 1, verso 5, fala assim, ó: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Não é para ir na cidade estabelecer um poderoso pastor presidente, que é o rei que faz e desfaz, mas constituir e estabelecer presbíteros, como já te mandei, Tito 1,5, tá? Aí vamos bater um papo, vamos mergulhar um pouco mais das qualificações dos pastores. A gente viu que ele tem que ter maturidade espiritual, experiência na vivência, né, em aplicar a palavra de Deus em sua vida, e eles também supervisionam uma congregação. Eles são responsáveis por alimentar, proteger e cuidar do rebanho de Deus. Vocês estão vendo aqui algo mostrando que ser um pastor é algo que leva ao domínio, para dominar sobre a vida de alguém, decidir a respeito da vida de alguém, ou se ganhar dinheiro com isso, ou ser servido pela congregação, um homem para que tenha a congregação servindo a ele? Não. Você vê que esses homens, o que eles fazem? Eles supervisionam. Eles não reinam, eles supervisionam a igreja de Cristo de acordo com a palavra de Deus, para manter de acordo com a palavra de Deus, para não deixar que escape, para alimentar. Quem alimenta, cuida. Quem alimenta, serve.
Quem protege, serve, presta o serviço de proteção e cuida, toma conta. Quem cuida, exerce um serviço, pessoal. Então vamos continuar. Quais as qualificações para o pastor? 1 Timóteo 3:1-7, a gente vê assim, estou lendo na Almeida Revista Corrigida, tá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então é bom você desejar o episcopado. Parabéns! O que é isso? Se você deseja o serviço à igreja, você está no caminho certo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. A questão do marido de uma só mulher a gente já viu semana passada. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Não é aquele tirano que chega em casa, dá uma paulada na orelha da mulher, dá um chute na orelha do filho e um pisão no gato para não ficar... né? Não é isso. Não é aquele ogro que nem você vê na rua. Irmã Vanessa não me deixa mentir. Às vezes a gente vê alguns ogros na rua que vai o bonitão com aquele externo de nylon, entendeu? Aquelas bíblia debaixo do braço, entendeu? Vai andando na frente e a coitada da mulher de mão dada com uma penca de filho pequeno arrastando a criançada para tentar acompanhar o varão ungido. Não é isso. Não é ser dono da esposa como se a esposa fosse um escravo. Não é isso. Não é ficar arrumando briga com todo mundo. Não é de encher a cara dado ao vinho, ou seja, não é de se embriagar. Não cobiça, não é cobiçoso, ou seja, ele não quer... Olha aí. Não é o cara que quer se dar bem, ficar rico, ganhar dinheiro. O dinheiro é aquilo que o Senhor vai dar para ele para mantê-lo e manter o seu ministério. Mas o dinheiro não é o objetivo de vida dele. Quantos que se dizem pastores por aí pregam o evangelho de prosperidade e você vê, que nem hoje na live que eu gravei, falaram sobre um pastor aqui em São Paulo que ele anda de Mercedes e se gaba de gastar R$ 4.500 de combustível todo mês. Como tem um maluco meio paraguaio lá no sul do país, aquele que já deu tiro em demônio com revólver, que ele tem um Porsche, troca de Porsche todo ano. Por um acaso ele está de acordo com o não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ser o macho alfa, sabe o que é isso? Aquele que se preocupa em cuidar e proteger seus filhos. Não aquele monstrengo que as crianças tremem de medo porque o cara é um carrasco. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus. Não neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa que chegou ontem na igreja, como nessas igrejas aí que chega o cara, depois de 2 meses na igreja, o cara já está em cima de púlpito, despejando um monte de borracha com a desculpa de dar seu testemunho. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Ou seja, ele tem que dar bom testemunho lá fora, para que não aconteça o que nós falamos. Sabe que nós falamos lá em relação à filha de Jairo? Que é o quê? Que entraram aqueles que testemunhavam e não entrou os 12 para que não gerasse escândalo. Ou seja, não dá lado para que aconteçam os escândalos. Para que ele não caia em afronta, ou seja, ele não tem um testemunho. Então o que ele faz? Ele é acusado pelos outros, ele é atacado pelos outros. Tito 1, 5-9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém ao bispo,
porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro na casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, quanto para convencer. Ou seja, é uma réplica do que está lá em cima, do que eu já li para vocês. Então, hoje nós entendemos um pouco sobre o pastorado. Se você acha que tem o chamado pastoral, analise a sua vida. Analise a sua... se você tem esses pontos que eu coloquei aqui para você. Por favor, analisa, porque semana que vem, ou melhor, semana que vem não, analise e coloque aqui o teu comentário. Coloque aqui o teu comentário se você preenche esses pontos, se você realmente tem esse chamado, para a gente começar a entender se você realmente tem o chamado pastoral. Tá bem? E semana que vem nós vamos continuar a estudar se você tem o chamado pastoral e nós vamos entender um pouco do chamado, quais os limites de atuação do pastor, e nós vamos entender um pouco sobre o que é o ser pastor, tá bem? Então vamos lá, até semana que vem, tá? Aqui na descrição tem aquele link maroto, onde você tem todas as redes sociais do Nascido, nosso podcast, tem o link para baixar nossos e-books gratuitos, nosso link de indicações de review, de todos os reviews aqui do canal, tá naquela lista lá, uma lista especial da Amazon, onde você já pode ir lá e comprar, e, lógico, o link para os nossos cursos de teologia, tá bom? E também para o nosso curso de devocional. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.